E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e, como sempre, com a orientação e o trabalho dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo e leitura de hoje. Estamos no capítulo 46, Sacrifício de Mulher. No último programa, nós conversávamos sobre aquela atitude do André Luiz perante a notícia que a sua mãe veio lhe trazer. Notícia essa que era voltar a reencarnar para ajudar o pai dele que se encontra nas trevas, né? Que se encontra no umbral ainda muito perturbado, e ela pede, né, que ele a ajude de alguma maneira para que ela possa conseguir efetuar esse trabalho. E ela pede a ele também que cuide das duas irmãs dele que ainda se encontram no umbral. Ela diz, né, zela pelas suas irmãs porque elas estão ainda em trabalho ativo de purgação. E a gente vê mais uma vez, né, uma outra característica do umbral, que na realidade é uma grande escola, onde aqueles que estão lá por algum tempo estão purgando, né? Estão colocando para fora, identificando e tentando trabalhar as próprias imperfeições, as próprias dificuldades no contato uns com os outros, né? Então a gente poderia dizer que o umbral é uma grande escola para todos aqueles que estão sobrecarregados e que de alguma maneira precisam alijar as cargas emocionais negativas para poder ascender a planos superiores. Então ela pede isso para o André Luiz. E aí nós vamos continuar a leitura e o estudo, né, com mais algumas informações que ela vai passar para ele. Então a gente já notou que ele não estava muito de acordo com isso, né? Mas ela disse que ela conversou com os superiores hierárquicos e eles estavam de acordo com a decisão dela. Então, vamos continuar. Nós vamos começar a nossa leitura a partir do parágrafo 17, que começa assim: mas indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Porque eles estão em regiões diferentes. A mãe está numa região superior ao André Luiz e o pai está numa região muito inferior, não é? No umbral. E aí ela responde: não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Então ela respondeu para ele que não, ela não se encontra com ele em espírito, né? Ela não, mas o que ela conseguiu foi arrumar uma encarnação para ele, né? Como ela coloca aqui, ela, com a ajuda e com a colaboração de alguns amigos, ela conseguiu uma reencarnação imediata, mas sem ele perceber que estava sendo ajudado. É o que a gente chama de reencarnação compulsória, quando
o interessado, né, o reencarnante, ele não tem noção do que vai acontecer, ele não tem assim um preparo prévio, porque ele está em dificuldades, ele não está ainda, né, totalmente equilibrado. Então foi o que ela conseguiu arrumar essa encarnação para ele. É interessante a gente observar aqui também que ela fala não localizou ele imediatamente, foi com a colaboração de alguns amigos, porque nem todos os espíritos conseguem essa questão de localizar o outro. Isso aí é uma questão de aprendizado, não é? No livro, por exemplo, no livro Libertação, a Matilde sabe onde está o Gregório o tempo todo, tal a superioridade dela, não é? E também no livro Renúncia, a Alcione vai às zonas de umbral antes da sua encarnação, da sua reencarnação. Ela vai às zonas de umbral ter com seu amado Pollux. Ela o localiza nas zonas de umbral, tal também a superioridade dela. E isso também a gente pode esse raciocínio abranger esse raciocínio também na questão da obsessão. Por exemplo, nós temos o exemplo do Divaldo Pereira Franco, nessa encarnação, que um espírito que foi prejudicado por ele em épocas passadas, em encarnações passadas, e não o perdoou. E nessa encarnação ele, entre aspas, o acha. Por que entre aspas? Porque os espíritos superiores permitiram. Porque é uma dívida que o Divaldo fez, né? Uma infração à lei de Deus, e ele que tem que pagar essa dívida. E aí passou-se alguns séculos nisso. Então, agora que os espíritos permitiram que vamos dizer assim, foi um obsessor, né? O achasse, porque tinha condições o Divaldo nessa encarnação de trabalhar com isso, dado o seu exemplo de transformação. O que a gente está querendo dizer? Essa questão de achar alguém é tudo com a permissão de espíritos superiores, né? Não é assim que eu vou achar. A gente não pode ter a ilusão de que desencarnando vai achar quem a gente quiser. Não é bem assim que funciona. Então ela está dizendo aqui, ela já está na colônia superior, mas mesmo assim ela precisou da colaboração para localizar o esposo na Terra. Continuando. Quis fugir, não é, das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Então, ela diz para o André Luiz que essa vontade que ele teve de se livrar as duas amantes, né, que o perseguiam, ajudou para que ele fosse retirado daquela situação. Então, a gente vê duas coisas importantes. Os espíritos, quando eles querem, os espíritos superiores, quando eles querem, eles podem tirar qualquer um, não é, inferior e colocar para reencarnar. Mas eles preferem o quê? Que a pessoa demonstre alguma iniciativa. Né? No caso, a do Laerte, né, que é o pai do André Luiz, ele começou a querer se afastar das mulheres, porque antes ele devia ter prazer com elas. Ele agora quis. Agora ele quis. E a gente tem um outro exemplo no Libertação, não é? Quando a Matilde, no capítulo 3, quando a Matilde, ela fala isso pro Gúbio, que, para lembrar, né, o Libertação é o livro de um resgate de um espírito muito endurecido, desequilibrado, que é o Gregório, que fora papa na Terra. E ele também, ela vai justamente aproveitar um momento desse. Ela diz assim no capítulo 3, começa assim, recalcitrante e duro a princípio. Então, quando ele começou lá na cidade estranha a trabalhar, a governar, ele era duro. Mas agora Gregório experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação.
Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e me parece ainda longe do remorso salvador. Entretanto, Gregório já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida. Não é tão severo, e então ela está dizendo para o Gúbio que quando ela percebeu isso, porque ele já estava ali naquela situação há mais de 500 anos, né? Mais de 300 anos, 500 anos, alguma coisa assim. Mas só de 50 anos até o momento da conversa é que ela começou a notar que o mal já estava entediando ele. Então aí, ó, agora é a hora de tentar resgatar ele das trevas. A mesma coisa aconteceu aqui, a mãe do André Luiz está falando isso para ele, ó, a mesma coisa. Quando ela percebeu, porque ela o acompanhava, né, mentalmente onde ele estava, o ex-marido. Quando ela percebeu que ele estava se cansando lá das mulheres, ela pede ajuda e consegue uma reencarnação para ele. Então, isso, né, são 2 livros que mostram situações parecidas, não é? Então, para a gente perceber que os espíritos, eles superiores, aqueles, né, realmente bem elevados, se eles quisessem, eles nos tirariam de qualquer lugar e nos colocariam em outro. Mas eles preferem que nós tenhamos a iniciativa, porque isso vai denotar uma melhora, né, já alguma coisa de positiva para uma próxima reencarnação. Porque tanto o Gregório quanto o Laerte, eles precisam dessa nova oportunidade, porque são 2 em desequilíbrio, não é? Então, a gente viu isso aqui. Mas uma outra coisa interessante também, nesse trecho que a gente leu, é porque às vezes a gente acha que a obsessão é só de desencarnado para encarnado. Mas não, aqui a gente vê o exemplo de uma obsessão de desencarnado para desencarnado. Porque as 2 amantes obsediavam o Laerte. Então é uma obsessão entre desencarnados. Porque senão a gente tem a noção que é só de morto para vivo, mas não é. E tem de vivo para morto. Tem também, ao contrário. Né? Então, por quê? Por que Deus permite? Porque o Laerte, ele criou vínculos com essas 2 moças quando elas estavam encarnadas. As 2 eram amantes dele. A gente não sabe as promessas que ele fez para elas. A gente não sabe se elas eram, de repente, moças realmente como se diz, né, moça de família, tinham valores. A gente não sabe até que ponto ele engabelou elas, tirou elas de uma situação, não é, de equilíbrio, e prometeu, e aí agora, quando desencarna, elas provavelmente estão cobrando a ele, talvez promessas não é isso aí, eu que estou colocando, promessas não cumpridas. Então, a gente vê também, interessante, né? Um trecho, um parágrafo, a gente já viu 2 assuntos muito interessantes. E tem um terceiro, muito interessante também. Ele fala assim, que ele quis fugir, como a Teresa comentou, né? No que ele quis, a vontade de fugir já propiciou ajuda, né? E ele continua a frase, que ainda o subjugam. Tá? Essa subjugação, no Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237, Allan Kardec vai tratar da obsessão. Livro dos Médiuns, capítulo 23. E ele fala que a obsessão é um termo genérico que se designa por uma espécie de fenômeno, que as variações desse fenômeno são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então é mesmo que uma evolução da situação, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E no Livro dos Espíritos, na questão de número 474, Kardec vai tratar da possessão, dos possessos. Na questão que ele formula para os espíritos, ele questiona se a alma pode ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada. E os espíritos respondem que sem dúvida. Sem dúvida, isso acontece sim. Mas é preciso que nós saibamos, os espíritos respondem, que essa dominação não se efetua nunca
sem que aquele que a sofre consinta, quer que por sua fraqueza, quer por desejá-la. Então, é tirando essa ideia da vitimização, de que ele é vítima. De que ele é vítima, e não é. Então, é o que os espíritos respondem aqui, a concessão e o desejo. Quando ela diz aqui que ele quis fugir, que ainda o subjugam. Então, elas estão subjugando, chegaram ao ponto de subjugar, porque foi sempre o desejo deles de ter com elas sempre. E como a morte não nos muda, ela apenas nos torna invisíveis para aqueles que não veem os desencarnados, mas não nos muda de maneira nenhuma. O que nos muda é a nossa vontade, a vontade da mudança, né? E ele continua, mas só o momento dele ficar, só o fato dele ter ficado apavorado, vamos dizer assim, querer fugir, já propiciou uma ajuda, mas ele está subjugado a elas. Porque ele, como diz os espíritos aqui, Allan Kardec, na questão 474, ele consente ou por sua fraqueza ou por querer desejá-la. E a sua fraqueza aqui, ele bota, Kardec coloca até em itálico aqui, fraqueza. Por quê? É uma fraqueza não no sentido de não aguentar o peso daquilo que ele está suportando, não, porque senão Deus seria injusto. É fraqueza no sentido de não ter vontade de lutar. É isso que eles estão colocando, né? Agora, quando acontece de espíritos muito ignorantes, muito primitivos, estarem, né, em situações difíceis no mundo espiritual, aí os espíritos, eles providenciam a reencarnação, porque eles sabem que aquele ignorante, que aquele espírito mais primitivo, ele não tem como dar outra resposta, ele ainda não tem valores adquiridos, né? Não tem conquistas ainda morais para melhorar o comportamento. Então, nesse caso, os espíritos tiram daquela situação, vamos reencarnar, porque só a reencarnação faz com que a gente realmente evolua moralmente. Então, no caso dos ignorantes, aí realmente há essa posição por parte dos espíritos superiores de tirá-los da situação das trevas, do umbral, porque não adianta esperar, porque dali não vai sair nada. Isso é uma avaliação deles, né? Isso é uma avaliação deles. Agora, a maioria... Por isso eles são superiores. A maioria dos desencarnados, né, que estão no umbral, já tem condição de, né, já são algo mais evoluídos, já tem muitas experiências, né, reencarnatórias, então eles aguardam, mas eles aguardam, aqui a gente pode até lembrar de um fato que aconteceu aqui mesmo, narrado por André Luiz em Nosso Lar, que é quando os samaritanos trazem uma senhora de escravos. Ela já está há muito tempo lá no umbral, mas ela não muda a ideia com relação à escravidão, então não adianta muito. Ela, apesar que ela talvez tenha sido ajudada, porque ela mesmo relata para o André Luiz. Eu comecei a ficar assim incomodada porque eu separava as mães dos filhos. Escravos. Né? As mães escravas dos filhinhos escravos. Então, essa atitude, né, um outro exemplo pra gente aqui sobre a mudança de atitude. Essa pequena mudança, né, no raciocínio dela faz com que ela seja resgatada. Mas não adiantava ela ficar lá, porque para ela fala pro André Luiz, escravo é escravo, negro é negro, e ela não conseguiu no todo mudar, então não adianta ela ficar lá. O fato dela ela tá no umbral, na questão do umbral dela, da sua tormento de consciência, ela já está incomodada por ter separado a mãe dos filhos, como a Teresa falou, mas a questão da escravatura para ela não é normal, ela acha que é normal. E ela talvez, diz os padres têm escravo. O padre tem, não, ela justificou, mas ela acha que é normal. Então, o que acontece? Na próxima existência, talvez, ela não vai tirar essa ideia ainda, não é? Por isso a importância de a gente falar, eu estou falando aqui da escravatura, né, da cor da pele, essas questões todas a gente comentar e falar sempre, porque isso vai tirando a ideia. Assim como o pai do André Luiz aqui, ele está sendo subjugado por uma questão de um erro que ele cometeu, não é? Ele teve as amantes e tal.
Essa questão de ter as mulheres fora do casamento, ele achava normal. E ele pode continuar achando normal. Não é o fato de ter tirado ele aqui e vai reencarnar que ele vai mudar. Aí a importância, a gente pode abranger mais um pouco o raciocínio, a importância da educação na infância. Educar o espírito, não é? Estou falando de banco escolar, mas estou falando de educação, educar o espírito. Educação moral. Isso, educação moral. Seja em que religião for. A importância dos pais levarem os filhos na evangelização, seja em que religião for, seja na igreja protestante, seja na igreja católica, seja no centro espírita. É fundamental, isso não é importante, isso é fundamental, é necessário, porque olha só, ele vai ser criança novamente, vai ser uma criancinha bonitinha, vai lá, vai reencarnar, e aí, essa ideia vai vir com o espírito, que ele pode fazer isso, que não tem problema. É aquela frase antiga, prendam suas cabras, né? Que meu bode está solto. Que meu bode está solto, isso é uma frase antiga. Muita mãe criou filho muita assim. Muita mãe criou isso, eu lembro bem. Não é nem pai, muita mãe criou filho assim. Não é só o pai também, não. Não é só o pai, não. Então, quer dizer, são situações que tem que ir mudando a ideia. Filho homem não pode colaborar em casa. Não pode lavar louça. Nas tarefas domésticas. Não pode lavar louça. Antigamente era assim. E vai por aí fora. Não pode cozinhar e tal. Isso está mudando, graças a Deus, está mudando aos poucos. Mas essas questões morais que a gente vem, e como essa do Padre André Luiz, tem tantas outras, né? Por isso a importância da evangelização é fundamental. Minha opinião pessoal, se é que tem reunião mais importante que a outra, que todas as reuniões são importantes na Casa Espírita, mas para mim, pessoal, essa é a opinião minha, é fundamental a reunião da evangelização na Casa Espírita. Nós estamos preparando o futuro, o amanhã. Então, crianças ali que a gente não... São bonitinhas, cheirosinhas, lindas, mas a gente não sabe que espírito é aquele que está ali. Como o pai do André Luiz, que vai ser uma criança futuramente. Né? É assim. E aí, o André Luiz, né, continua querendo saber mais sobre essa situação e pergunta assim para a mãe. Mas isso é possível? E a liberdade individual? E aí ele quer saber, mas pode obrigar, porque é o que ela está dizendo, de alguma maneira ele não consentiu a próxima reencarnação, não é? Porque ela localizou com alguns amigos uma nova família para ele reencarnar. Ele não participou, o Laerte não participou dessa decisão. E aí o André Luiz, né, já se incomodou, porque ele sabe que daqui a pouco quem tem que encarnar é ele. Aí o André Luiz fala, mas isso é possível? E a liberdade, né? A liberdade aí no sentido de ir a livre. O livre-arbítrio, a livre escolha, onde está? E esse é o grande problema do nosso entendimento. E a gente precisa cada vez mais meditar sobre isso. O nosso livre-arbítrio, ele reside na sementeira dos nossos atos e não na colheita. O livre-arbítrio do Laerte foi exercido quando ele escolheu ter essa vida desregrada fora do lar. E aí as consequências é o desequilíbrio grave que ele está passando e a necessidade de uma reencarnação, não é, urgente, para que ele consiga se equilibrar, sair da subjugação que ele estava sendo vítima entre aspas. Então, vamos fechar o programa de hoje com esse novo conceito que os espíritos nos dão para a gente meditar até o próximo programa. O livre-arbítrio, ele existe na sementeira das nossas ações, não na colheita delas, não nas consequências, né? Então, vamos terminar por hoje o nosso programa e depois, no próximo, continuaremos a partir desse assunto, dessa questão muito importante que é o livre-arbítrio de cada um. Gostaríamos de mandar um grande abraço a todos os ouvintes, agradecer pela paciência de nos ouvir, rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que abençoe vossos lares e vossas vidas. Muita paz. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.